Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Sandriele, estudante de enfermagem e estagiária. Hoje nós estamos dando continuidade às ações remotas do PSE. Então, hoje o tema abordado será a prevenção do uso de tabaco, álcool, crack e outras drogas. Convidamos um profissional de saúde na área de psicologia para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês. Olá pessoal, me chamo Flávia, sou psicóloga, estou atuando na saúde pública de Itabaianinha e hoje estou aqui para contribuir um pouco com as ações do PSE, falando um pouco sobre a prevenção do uso de drogas em jovens adolescentes. Antes que se pense apenas no uso de drogas da forma que geralmente, automaticamente nós costumamos pensar, quando falamos sobre o uso de substâncias químicas, muito antes de entendermos a situação simplesmente como o uso abusivo, a busca por drogas, independente de qual seja a droga ou a idade das pessoas, precisamos entender que por trás de tudo isso existe uma motivação. E se tratando dos nossos jovens, há uma extrema preocupação com o crescente número de jovens que acabam se rendendo ao uso de alguma substância química, de alguma droga, seja ela lícita ou ilícita. Porque precisamos trazer essa questão da droga ser ou não lícita. Porque muito se fala sobre o uso de drogas, sobre o consumo das drogas e esse aumento, mas à medida que a gente fala sobre tudo isso, imediatamente o que vem em mente são drogas ilícitas, O uso de maconha, uso de cocaína, uso de drogas psicodélicas, LSD, enfim. Mas acabamos esquecendo muitas vezes de falar um pouco sobre o uso de cigarro, e o uso do álcool, que embora sejam drogas lícitas, não deixam de ser substâncias químicas que também causam dependência, E precisamos levantar esse debate, trazer isso à tona para que seja muito mais conversado, dialogado e debatido esse tema. Principalmente no que diz respeito aos jovens. Qual a motivação? Por que esses jovens têm buscado cada vez mais o uso de substâncias químicas nas suas vidas? O que está faltando? O que esses jovens estão buscando com o uso dessas substâncias? Não é simplesmente usar porque é bom, eu gosto. Tem motivações por trás disso e é sobre isso que a gente precisa repensar e refletir, Vir de base essa questão para a gente conseguir trabalhar. São jovens que muitas das vezes não têm perspectiva, são jovens que muitas das vezes começam a fazer o uso das substâncias pelo fato de querer se inserir em um grupo social, e isso precisa ser muito falado também, As pessoas às vezes falam muito sobre ser influenciadas por outras, e não é só a questão da influência necessariamente, é a questão do querer se inserir em um determinado grupo. Então, muitas das vezes os jovens, por exemplo, no que diz respeito ao uso abusivo de álcool, os jovens muitas das vezes acabam ingerindo álcool muito cedo, E à medida que o tempo vai passando, vai ingerindo quantidades cada vez maiores e se torna muito mais frequente, justamente para se manter inserido em um determinado grupo social, seja um grupo de amigos, seja o grupo familiar, muitas das vezes, que tem o hábito de fazer reuniões familiares, onde se faz a ingestão de bebidas alcoólicas e por algum motivo, que é muito peculiar de cada realidade, de cada pessoa, esse jovem pode acabar, se tornando um dependente daquela substância. Então, há uma preocupação muito grande em se falar sobre a questão do uso abusivo de substâncias, sobre o uso de drogas, e sempre é levado o debate para o uso de drogas ilícitas, esquecendo que existem drogas lícitas que também causam problemas tanto quanto. Então, por exemplo, no meu trabalho na saúde, a gente faz toda uma investigação sobre a motivação, quando chega casos de pessoas que fazem o uso das substâncias, investigar, de fato, qual a sensação que aquela pessoa tem usando aquela substância, qual a motivação, o que houve, em que momento que ela começou a fazer o uso, porque sempre há uma motivação por trás. E como nós estamos falando aqui da questão dos jovens, e trazendo mais para a área da educação, nós também precisamos nos preocupar em como estão esses jovens, Falo nós porque eu já fui professora, atualmente não estou atuando, mas no sentido da educação, de sermos professores e podermos ter um contato mais próximo com os jovens,
é bom sempre pensar em assuntos que possam ser levados para trabalhar o autoconhecimento desses jovens, para trabalhar a autoestima desses jovens, a perspectiva de vida desses jovens, o que eles têm para alcançar, o que eles podem ser, o que eles podem fazer. Muitas das vezes, né, a gente encontra jovens em situações vulneráveis, né, financeiramente, emocionalmente, socialmente falando, que acabam realmente recorrendo ao uso de substâncias por não terem uma perspectiva, por não terem muitas vezes metas, objetivos. Então, antes de surgirem os julgamentos sobre o uso das substâncias, é muito bom a gente tentar compreender, né, de que forma que isso funciona, o que tem levado os nossos jovens a buscar o uso dessas substâncias. Também é importante pensarmos nas políticas públicas que temos aí à disposição, né, para trabalhar com esse público, independente da idade também. Estamos falando de jovens aqui, mas é algo que assola grande parte da população, não só os jovens. A preocupação é extremamente grande com os jovens, principalmente porque são pessoas que muitas das vezes buscam no uso da substância algum sentido, né, para algo que não encontrou ainda na vida, ou também existe a questão da fuga da realidade, né? Algumas pessoas em uma situação muito dificultosa na sua vida acabam realmente buscando o uso de alguma substância para de alguma forma tentar fugir de algo que está sentindo, de algo que está vivenciando, independente de qual seja a situação. Então, quando se fala sobre o uso de drogas, uso de substâncias, não é simplesmente falar com os jovens e falar para não usarem drogas, né? Porque não é uma política efetiva de evitar que os jovens busquem o uso. É tentar mesmo compreender a realidade dos jovens, se é possível aos profissionais que estão à frente, se é possível à família, a quem está mais próximo desses jovens, é ter um diálogo com esses jovens para proporcionar a eles coisas que façam com que eles não busquem as substâncias químicas como saída, né? Infelizmente, principalmente em populações mais vulneráveis, quando eu falo populações mais vulneráveis, me refiro às pessoas negras, pessoas de periferias, pessoas em situação vulnerável na questão financeira, são muito atingidas porque não têm uma perspectiva de futuro, não conseguem ver muitas vezes saída daquela realidade da qual essas pessoas estão inseridas. Então é muito importante ter esse olhar, ter esse contato com esses jovens, ter essa sensibilidade para lidar com essas questões. Nossos jovens precisam de cuidado, precisam de atenção, precisam de diálogos, né, de proximidade, de se sentirem acolhidos de verdade, né? Não é simplesmente chegar e falar não faça isso, porque diante de um não sempre há o questionamento do porquê não, por que não pode, por que não deve, né? E se nós não conversarmos sobre isso, nós não conseguimos chegar a um ponto em que realmente consiga ser efetivo o nosso trabalho para evitar, de fato, que esses jovens acabem caindo nessas situações, né? É um diálogo que precisa ser levado com seriedade, responsabilidade. Precisamos conversar com os jovens na linguagem deles, de forma que eles entendam também, né? E trabalhar assim com causa e consequência. Se nós só falamos para eles não fazerem uso de drogas, mas não explicamos as consequências, não tentamos mostrar o porquê que é importante eles não fazerem o uso, sempre vai ficar o questionamento, sempre vai ficar aquela interrogação, aquele ponto vago, que pode estar permitindo aí a curiosidade desses jovens em buscar a descoberta do porquê que não pode, do que pode acontecer de fato, se eles buscarem esse caminho. E para os jovens que já estão, infelizmente, aí, né, fazendo uso de substâncias, também trabalhar com políticas públicas e de forma que possamos levar para aquele jovem algo que ele tentou encontrar, de certa forma, no uso de alguma substância, mas que pode ser proporcionado de outras formas. Não é julgar, apontar o dedo, né, e simplesmente querer tratar como se fosse algo extremamente absurdo e que não tem mais jeito, que a gente só pode brigar, gritar e reclamar. Não, precisamos também ter um debate eficaz, uma conversa e principalmente prestar acolhimento, tá? Cada jovem tem sua realidade, cada jovem tem o seu núcleo familiar, tem o seu ciclo de amizades, né? E tudo isso tem grande importância. O meio no qual esse jovem está inserido faz toda a diferença
em como que essa situação toda vai ser vivenciada. Então, sempre que formos falar sobre o uso de drogas, vamos refletir, vamos pensar no que nós podemos fazer para além do dizer que não pode, que não deve, e também lembrar que além das drogas ilícitas, as lícitas estão aí e muitos, numerosos jovens estão de fato entrando, né, em um quadro de uso abusivo, excessivo dessas substâncias e tão pouco é falado, né? Então vamos ter cuidado também com o abuso de álcool, com o abuso de substâncias como o cigarro, né, que estão aí tão presentes diariamente na vida de todo mundo e que às vezes passam batidos simplesmente por serem drogas legalizadas, certo? Vamos pensar de forma geral, né? Não levar só para um lado da discussão, não levar para o lado do preconceito por conta das drogas, né, terem aí esse tom preconceituoso levado para o lado das drogas ilícitas e deixando as lícitas aí rolarem à vontade, como se elas também não fossem um problema social, tá? Então vamos ter mais atenção, mais cuidado e que todos nós, não só profissionais, né, mas enquanto cidadãos mesmo possamos contribuir de alguma forma para a melhoria e para a mudança desse quadro, tá bom? Então é isso. Qualquer coisa, quem quiser pode estar me procurando nas redes sociais, pode estar me procurando na saúde pública para tirar mais dúvidas, para conversar mais, se precisar de um auxílio, tiver alguém que você conheça ou você mesmo estiver precisando de algum suporte, estamos aqui para isso. Obrigada.